Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa primeira prosa de junho, né? Lhes fazendo uma pergunta: qual é, ou pelo menos qual foi, a mania mais estranha que vocês já tiveram? Pense um pouquinho. Bom, eu ainda tenho uma mania, que é a seguinte: bom, toda primeira sexta-feira de cada mês, né? Costumo dar uma olhada nas leis municipais de Joinville. Quando eu digo leis municipais de Joinville, eu estou me referindo a leis bem antigas, né? A leis bem antigas. Bom, ontem eu estava dando uma olhada numa lei datada de 10 de junho de 2005. Bom, essa lei, ela determina como que as ruas de Joinville elas devem ser denominadas, numeradas e emplacadas, né? Bom, essa curiosidade, essa mania, digamos, exótica que eu tenho, ela acabou servindo de inspiração para o tema, para o tema desta nossa primeira prosa de junho. E qual que seria esse tema? Bom, até vamos, a primeira foto, né? A primeira foto de junho será essa aqui. É uma foto até bem recente, uma foto de 2004, que vocês verão, tá? Ou pelo menos eu tentarei mostrar, só um instante, assim. Bom, vocês estão vendo essa foto maior? Essa foto maior é uma visão aérea da Arena Joinville, sobre a qual eu nem preciso comentar o que é, né? Bom, até seria desnecessário dizer, né, que a Arena, né, aqui embaixo fotos da inauguração dela, né, a foto maior aqui da inauguração dela, em 25 de setembro de 2004, voltando uma foto da Arena, tá? Bom, seria desnecessário dizer que a rua que passa ao lado da Arena, né, é a Rua Inácio Bastos. Bom, mas afinal de contas, quem foi esse cara, o misterioso, oculto e enigmático Inácio Bastos, né? Quem teria sido esse caboclo? Bom, até pegando a oportunidade, né, aproveitando a oportunidade, aqui tem uma foto do glorioso Inácio Bastos. Bom, Inácio Bastos foi esse rapaz aqui, o bigodudo, tá? Popular Naná. Mas quem foi o Inácio Bastos? O planeta inteiro está perguntando agora. Bom, é mais do que sabido, até seria desnecessário comentar, que entre os maiores adversários, entre os maiores rivais, né, os dois dos maiores, dos grandes rivais históricos do JEC, são o Avaí e o Figueirense, que seria desnecessário dizer que são da capital, né, de Florianópolis. Bom, o curioso, o irônico dessa história, né, é que justamente o Inácio Bastos, o popular Naná, ou o Bigodudo, que vocês viram ali, né, ele era natural de Florianópolis, né? Então ele era natural da terra de dois dos maiores rivais do JEC, que é o clube, obviamente, que é o clube que faz uso ali da arena. Bom, na verdade, na época que o Inácio Bastos nasceu, isso em 1862, portanto, há 161 anos atrás, Florianópolis ainda tinha aquele seu antigo nome, que era Desterro, né? Florianópolis só passou a ter o atual nome a partir de 1º de outubro de 1894, em razão da Revolução Federalista, enfim, voltando ao que interessa, né? O Inácio Bastos, o bigodudo ali que eu mostrei para vocês, né? Como repetindo, ele nasceu em 1862 na localidade de Canasvieiras, que obviamente lá, mais de 160 anos atrás, ainda não era esse balneário tão frequentado por estrangeiros, tão badalado como é hoje, mas ele nasceu ali, ele nasceu em Canasvieiras. Bom, ele viveu um certo tempo em Itajaí, porém, ele viveu a maior parte da sua vida em Joinville, né? Ele passou a maior parte da sua vida em Joinville. Durante 42 anos, ele trabalhou como telegrafista. Inclusive, até em outra ocasião eu mostrarei para vocês a antiga agência, né, de Correios e Telégrafos de Joinville. Mas voltando, ele era telegrafista e eu até cheguei, na semana passada, eu até cheguei a comentar, né,
que o Inácio Bastos ele participou de um evento que houve no Salão Quine. Salão Quine ele estava localizado onde hoje é a sede da Liga de Sociedades, ali na Rua Jaguaruna. Bom, como eu comentei no terceiro vídeo da semana passada, em 26 de fevereiro de 1888, ocorreu uma cerimônia em que 40 escravos, né, acabaram ganhando a sua liberdade. Como eu comentei naquela ocasião, essa foi a maior cerimônia, evento público de libertação de escravos da história de Joinville. Isso há pouco mais de 2 meses da Lei Áurea. Bom, o Inácio, como eu comentei naquela ocasião, o Inácio Bastos foi um dos que discursaram por ocasião da realização desse evento. E como eu comentei também na semana passada, o Inácio Bastos ele era dono de uma escrava doméstica. Então coisas, né, dessa grande piada que é o Brasil, né? Um cara que era dono de uma escrava, né? Participando de um evento de libertação de escravos. Mas isso é o Brasil, né? Mas voltando, bom, o Inácio Bastos ele era um grande militante do movimento republicano. Então, além de ser abolicionista, embora sendo dono de uma escrava, além de ser abolicionista, ele era militante do movimento republicano. Tanto que em 1886 ele foi um dos fundadores do Clube Republicano de Joinville. Inclusive, muito antes entre aspas, proclamação da República, que de proclamação não teve nada, foi simplesmente um golpe de Estado, um golpe militar, né? Muito antes desse golpe, que sabe-se lá por que acabaram apelidando de proclamação da República, que, repetindo, de proclamação não teve nada, foi um golpe de Estado, né? Dias muito antes daquela data, de 15 de novembro de 1889, o Inácio Bastos já sabia o que aconteceria. Um dos fundadores do Clube Republicano de Joinville foi o Alfredo Esteves. E o Alfredo Esteves, por ocasião desse golpe de Estado, ele estava no Rio de Janeiro. E muito antes desse golpe de Estado ele ter eclodido, ele acabou avisando o Inácio Bastos do que aconteceria. E por ocasião desse golpe de Estado, lá de 1889, o Inácio Bastos ele estava trabalhando como telegrafista, ele estava tendo contato com a estação telegráfica de Morretes, no Paraná. E foi justamente durante esse trabalho, durante essa comunicação com a estação telegráfica de Morretes, que ele acabou sabendo, né, que através do Quintino Bocaiúva, que era um jornalista, que a monarquia ela havia acabado de ser derrubada. O Quintino Bocaiúva, que inclusive seria mais tarde governador do Rio de Janeiro, deputado federal, ministro de Estado, uma figura bem importante. Pois bem, voltando ao que interessa, que é o Inácio Bastos, embora ele já soubesse, né, ele fosse a primeira pessoa de Joinville a ter sabido que havia ocorrido esse golpe de Estado, oficialmente a notícia da queda da monarquia, ela só chegou em Joinville 2 dias mais tarde. Inclusive, eu tenho a reprodução da mensagem, né, do telégrafo, que anuncia o fim da monarquia, né, o golpe de Estado, de 15 de novembro de 1889. Né? Embora já se soubesse, né, algumas pessoas, né, entre elas, obviamente, Inácio Bastos, já soubessem dela muito antes desse golpe de Estado, muito antes dele ter acontecido, né? Inclusive, uma das primeiras pessoas a terem sabido desse golpe lá de 1889 foi Ernesto Canha, que em um vídeo que eu gravei em abril, eu havia comentado, né, havia dito que ele foi o primeiro prefeito da história de Joinville, o Ernesto Canha, que era francês, né? Bom, voltando a Inácio Bastos, ele não era apenas um militante, um abolicionista, um republicano e um telegrafista. Ele também era jornalista. Inclusive, em 1905, ele foi um dos fundadores do jornal Comércio de Joinville, Comércio com 2 M's.
Esse jornal, o proprietário dele era o Abdon Baptista, né? Sobre o qual eu comentei em um vídeo que eu gravei em fevereiro, né? E que dispensa maiores apresentações, né? Ah, esse jornal, o Comércio de Joinville, ele era um jornal, como o dono dele era um político, obviamente esse jornal era um jornal político, né? Como não poderia deixar de ser. Só que, embora esse jornal, o Comércio de Joinville, comércio, repetindo, comércio com dois M's, eu até já estava me esquecendo, esse jornal, o Comércio de Joinville, ele circulou de 1905 até 1912. Embora, repetindo, ele fosse um jornal predominantemente político, ele era um jornal também literário. Então, algo, né, que eu já estava me esquecendo ainda a respeito do Inácio Bastos, é que ele era um literato, ele era um autor de peças, um dramaturgo, ou seja, um autor de peças teatrais e também um poeta e escritor. Então, os textos do Inácio Bastos, eles eram publicados também nesse jornal, o Comércio de Joinville. O curioso é que o Inácio Bastos, os textos dele eram publicados não como o autor sendo o Inácio Bastos, mas sim sob pseudônimo, ou seja, um nome fantasia. Então, esses textos que eram publicados na imprensa de autoria do Inácio Bastos, eles apareciam ora como sendo de autoria de um tal de Ginosto Saciba, ou ora sendo de autoria de um tal de Capote. Então, as duas pessoas, entre aspas, o Ginosto Saciba e o Capote, na verdade, era o Inácio Bastos. E muitas das peças teatrais do Inácio Bastos, geralmente, eram comédias. Um criado de hotel, Mentira Abençoada, No Jardim, Os Farristas. Então, essas foram algumas das peças teatrais de autoria do Inácio Bastos. E o Inácio Bastos, ele foi o primeiro professor de português da história de Joinville. Bom, como esse vídeo já está interminável, né, tão interminável, já está quase que interminável, eu ficarei por aqui, né? Obviamente eu tenho mais coisas a contar a vocês, tanto a respeito do Inácio Bastos, quanto da rua que leva hoje o nome dele. Só que, repetindo, isso é assunto para o próximo vídeo. Então, até lá, um abração, um abraço, beleza?